Mateus, o cobrador de impostos. Ele roubava o povo de Deus, até Jesus dizer: segue-me. Mateus era o homem mais odiado de Cafarnaum, cobrador de impostos, traidor, ladrão. As pessoas cuspiam quando ele passava. Mas um dia, Jesus parou na frente da mesa dele e disse duas palavras: segue-me. E Mateus deixou tudo. Esta é a história do homem que escreveu o Evangelho de Mateus e morreu queimado vivo por pregar. O homem que todos odiavam Mateus tinha outro nome: Levi, filho de Alfeu. Ele não era pescador, ele não era rabino, ele era publicano, cobrador de impostos para Roma. Você precisa entender o que isso significava. Os cobradores de impostos eram judeus que traíam o próprio povo. Eles cobravam impostos para o Império Romano que oprimia Israel. E pior, eles cobravam a mais e embolsavam a diferença. Mateus era rico, mas era sozinho. Ele sentava na sua mesa de impostos, na estrada de Cafarnaum. E todo dia as pessoas passavam e olhavam para ele com nojo. Traidor, ladrão. Você vai pagar por isso. Mateus contava o dinheiro, mas por dentro ele estava vazio. Até que um dia Jesus passou por ele. Jesus parou, olhou nos olhos de Mateus e disse: segue-me. A Bíblia diz que Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Ele não pensou duas vezes. Ele não negociou. Ele simplesmente se levantou e foi. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, alguém o viu como mais do que um ladrão. Jesus viu potencial onde todos viam lixo. O banquete dos rejeitados. A primeira coisa que Mateus fez depois de seguir Jesus foi dar uma festa, mas não foi uma festa qualquer. Mateus chamou todos os seus amigos publicanos, prostitutas, pecadores, a escória da sociedade. E Jesus aceitou o convite. Os fariseus ficaram indignados. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus respondeu com uma frase que mudou tudo. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Naquele dia, Mateus entendeu sua missão: alcançar os rejeitados. E anos depois, quando ele escreveu seu evangelho, ele fez questão de deixar claro: Jesus veio para os perdidos, para os quebrados, para os que todo mundo desistiu. O evangelista e escritor Mateus tinha uma habilidade única entre os apóstolos. Ele sabia escrever. Como cobrador de impostos, ele era treinado em documentação, registros, detalhes, e Deus usou isso. Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome, o primeiro evangelho registrado. E ele escreveu especificamente para os judeus, mostrando que Jesus era o Messias prometido. Ele citou mais de 60 profecias do Antigo Testamento que Jesus cumpriu. Mas Mateus não ficou só escrevendo. Depois de Pentecostes, ele foi evangelizar a Etiópia, a Pérsia e a Síria. E em cada lugar, ele contava a mesma história. Jesus me transformou. Eu era ladrão. Agora sou servo. Tem uma história que me arrepia. Mateus estava pregando em uma cidade na Etiópia. Um comerciante rico o ouviu e disse: você era cobrador de impostos? Você roubou pessoas? Mateus não mentiu. Sim, eu roubei. Eu trapaceei. O comerciante esperava que Mateus se justificasse, mas Mateus disse: mas Jesus me perdoou, e se ele perdoou a mim, ele pode perdoar qualquer um. O comerciante chorou e se converteu. Queimado vivo. A tradição conta que Mateus foi martirizado na Etiópia. Ele estava pregando em uma cidade onde o rei adorava ídolos. O rei ordenou que Mateus parasse de pregar ou seria morto. Mateus respondeu: eu deixei uma vida de riqueza para seguir Jesus. Você acha que eu vou parar de pregá-lo agora? O rei ordenou que Mateus fosse queimado vivo. Eles empilharam lenha ao redor dele, colocaram fogo. Enquanto as chamas subiam, Mateus pregou. Ele citou Isaías 43:2.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E enquanto morria, ele disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito como recebeste o ladrão na cruz. Mateus era um ladrão e morreu lembrando que Jesus salva ladrões. O legado Mateus nos ensina que ninguém está longe demais da graça de Deus. Você pode ser o pior, o mais odiado, o mais rejeitado, mas quando Jesus diz, segue-me, tudo muda. Mateus deixou a mesa de impostos, escreveu um evangelho, morreu queimado. E hoje, 2000 anos depois, bilhões de pessoas leem as palavras que ele escreveu. Mateus 11:28 diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando você hoje. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, levante e siga. Inscreva-se no Viver na Palavra hoje. Toda terça-feira, 18 horas, mais uma história que vai mudar sua vida. Ative o sininho. Próxima semana, o apóstolo que converteu a Pérsia e foi cortado em pedaços. Não perca. Te vejo terça às 18 horas.